Charbel Makhlouf nasceu em 1828, nas montanhas do Líbano. Desde cedo, ele foi cercado pela majestade e mistério dessas montanhas. Essas montanhas tinham um significado especial. Elas não eram apenas formações geográficas, mas também símbolos de espiritualidade e retiro. Eram um lugar de solidão e reflexão. Um refúgio para aqueles que buscavam uma conexão mais profunda com o divino. Mesmo quando jovem, Charbel sentiu o chamado de Deus. Ele era atraído pela tranquilidade e pela paz que as montanhas ofereciam. Ele ansiava por uma vida dedicada à oração e à contemplação. A natureza ao seu redor parecia sussurrar segredos divinos. Aos 23 anos, Charbel deixou sua família para se juntar à ordem libanesa maronita. Foi uma decisão difícil, mas ele estava determinado. Ele entrou no mosteiro de São Maron, em Maifuk. Lá, ele encontrou um novo lar espiritual. Ele mergulhou na oração e nos estudos religiosos. Cada dia era uma oportunidade para se aproximar mais de Deus. Ele adotou o nome Charbel, em homenagem a um mártir do século II. Este novo nome simbolizava seu compromisso com a fé. Seu coração, no entanto, permanecia atraído por uma vida de solidão. Ele sentia que Deus o chamava para um caminho mais isolado. Ele desejava se tornar um eremita. A ideia de viver em completa comunhão com Deus, longe das distrações do mundo, o fascinava. Os superiores de Charbel inicialmente negaram seu pedido. Eles acreditavam que ele ainda tinha muito a aprender. Eles sentiram que ele precisava de mais experiência. A vida no mosteiro era um treinamento essencial. Eles queriam que ele servisse no mosteiro. Charbel aceitou essa orientação com humildade e graça. Charbel aceitou a decisão com humildade. Ele sabia que cada momento era uma preparação para o que estava por vir. Ele continuou seus estudos e suas orações. Cada dia era uma nova oportunidade para crescer espiritualmente. Ele esperou pacientemente que a vontade de Deus fosse revelada. Ele confiava que, no tempo certo, seu desejo seria atendido. Apesar de tudo, o desejo de Charbel de se tornar um eremita nunca vacilou. Ele continuava a sonhar com uma vida de completa devoção. Ele acreditava que uma vida de solidão o aproximaria de Deus. A solidão era vista como um caminho direto para a iluminação espiritual. Ele sabia em seu coração que este era o seu verdadeiro chamado. Nada poderia afastá-lo dessa convicção. Um dia, esse chamado seria confirmado de uma maneira milagrosa. A fé de Charbel seria recompensada de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Durante muitos anos, o padre Charbel permaneceu no seio da comunidade monástica. Mas, em seu coração, não havia morrido o desejo de tornar-se eremita, vivendo completamente afastado do mundo e dedicando-se inteiramente a Deus. O seu anseio, no entanto, era sempre negado por seus superiores. Até que, um dia, tendo voltado tarde de seu trabalho no campo, ele pediu ao irmão despenseiro, que guarda os mantimentos do mosteiro e os distribui aos confrades, que pusesse óleo em sua lamparina, a fim de rezar o ofício em sua cela. O monge, reprovando Charbel por não chegar mais cedo, deixou-o por penitência, sem óleo. O monge, então, retirou-se obedientemente para o seu quarto. Um confrade mais jovem se ofereceu para ajudar São Charbel, mas, por brincadeira, colocou água em sua lamparina ao invés de óleo. Milagrosamente, todavia, a lamparina se acendeu, e Charbel pôde rezar o seu ofício. Vendo esse milagre, o seu superior se convenceu de que o Senhor realmente o chamava para a vida eremítica. A notícia do milagre se espalhou rapidamente. As pessoas falavam sobre isso em todos os cantos da vila. E logo a notícia chegou aos ouvidos dos superiores de Charbel. Eles ficaram impressionados e viram isso como um sinal de Deus. Para eles, era claro que Charbel estava destinado a uma vida de solidão e contemplação. Ele sentia um chamado profundo para se retirar do mundo e se dedicar inteiramente à oração. Seu pedido para se tornar um eremita foi finalmente concedido. Os superiores reconheceram sua devoção
e permitiram que ele seguisse seu caminho espiritual. Cheio de alegria, Charbel retirou-se para o eremitério de São Pedro e São Paulo. Ele estava ansioso para começar essa nova fase de sua vida. Localizava-se no alto das montanhas, não muito longe de sua casa de infância. O eremitério oferecia a paz e a solidão que ele tanto desejava. Ele passou os próximos 23 anos de sua vida lá. Durante esse tempo, ele se dedicou completamente à sua fé e à sua missão espiritual. Ele viveu em completa solidão e silêncio. Cada dia era uma nova oportunidade para se conectar mais profundamente com Deus. Charbel dedicou seus dias à oração, meditação e trabalho manual. Ele acreditava que o trabalho físico era uma forma de purificação e disciplina. Ele viveu uma vida de extrema austeridade. Sua cela era simples, com apenas o essencial para viver. Ele comia muito pouco e dormia ainda menos. Sua dieta era frugal, consistindo principalmente de pão e água. Ele usava uma camisa de cilício sob suas vestes simples. Isso era um símbolo de sua penitência e devoção. Toda a sua energia estava focada em seu relacionamento com Deus. Ele buscava constantemente a presença divina em sua vida. A solidão do eremitério não isolou Charbel. Pelo contrário, ela o aproximou ainda mais de Deus e das necessidades dos outros. Em vez disso, o aproximou de Deus e das necessidades dos outros. Ele se tornou uma fonte de inspiração e orientação para todos que o procuravam. Pessoas de aldeias vizinhas começaram a ouvir falar do eremita que vivia no alto das montanhas. Elas vinham de longe, enfrentando terrenos difíceis e condições climáticas adversas, movidas pela esperança e pela fé. Elas foram atraídas por sua reputação de santidade e piedade. A fama de Charbel se espalhou rapidamente, e logo, ele se tornou uma figura de grande reverência. Elas buscavam suas orações e conselhos. Muitos acreditavam que ele tinha uma conexão especial com o divino, capaz de interceder em seus momentos de necessidade. Charbel, apesar de seu desejo por solidão, nunca as rejeitou. Ele acreditava que sua missão era servir a todos que precisassem de ajuda espiritual. Ele acolheu todos que vieram ao seu humilde eremitério. Seu lar simples tornou-se um santuário para muitos. Ele ouvia pacientemente seus problemas. Cada pessoa era tratada com a mesma atenção e respeito, independentemente de sua origem. Ele oferecia palavras de conforto e encorajamento. Suas palavras eram como bálsamo para as almas aflitas. Ele orava com eles e por eles. Suas orações eram vistas como poderosas e transformadoras. As pessoas começaram a relatar milagres. Histórias de curas e intervenções divinas se tornaram comuns. Elas foram curadas de doenças. Seus problemas foram resolvidos. Suas vidas foram transformadas. A gratidão era imensa. Charbel nunca levou crédito pelos milagres. Ele sempre apontava para o céu, indicando que a verdadeira fonte de poder era divina. Ele insistia que era Deus, não ele, quem curava e ajudava. Sua humildade era genuína e profunda. Sua humildade apenas serviu para aumentar a reverência das pessoas por ele. Elas viam nele um verdadeiro servo de Deus. Elas o viam como um santo vivo, um exemplo de fé e devoção que inspirava todos ao seu redor. Os anos se passaram, e Charbel envelheceu e ficou frágil. Ele continuou sua rotina rigorosa de oração e jejum. Ele nunca reclamou de sua saúde debilitada. Ele aceitou seu sofrimento como uma forma de compartilhar a paixão de Cristo. Em um dia de dezembro, enquanto celebrava a missa em sua pequena capela, Charbel sofreu um derrame. Ele desmaiou no chão, incapaz de se mover ou falar. Ele permaneceu assim por 8 dias. Apesar de sua dor, ele nunca parou de orar. Ele nunca perdeu sua serenidade. Os monges do mosteiro próximo vieram cuidar dele. Eles ficaram impressionados com sua tranquilidade. Mesmo em seu sofrimento, Charbel irradiava santidade. Ele parecia já estar experimentando a presença de Deus. Na véspera de Natal, enquanto os monges se reuniam ao seu redor, Charbel deu seu último suspiro. Ele morreu como viveu, em oração e em união com Deus. Foi um final adequado para uma vida dedicada a Cristo. A data de sua morte, véspera de Natal,
parecia ter um significado especial. Era como se Charbel tivesse nascido para a vida eterna, na mesma noite em que Jesus nasceu no mundo. A notícia da morte de Charbel se espalhou rapidamente. As pessoas acorreram ao eremitério. Elas queriam prestar suas homenagens ao homem que consideravam um santo. Elas falavam de seus milagres e de sua fé inabalável. Elas sentiam sua presença entre elas mesmo na morte. Após a morte de Charbel, os milagres continuaram. Pessoas de todo o Líbano, e depois de todo o mundo, relataram curas e bênçãos. Elas oraram em seu túmulo. Elas tocaram relíquias associadas a ele. Elas sentiram sua intercessão em suas vidas. A igreja reconheceu esses milagres. Em 1965, o Papa Paulo VI beatificou Charbel. 11 anos depois, ele foi canonizado pelo Papa Paulo VI, tornando-se São Charbel Macluf. A vida de São Charbel oferece uma mensagem poderosa. É uma mensagem de renúncia espiritual. Charbel desistiu de tudo para seguir a Cristo. Ele renunciou a bens materiais, conforto e até mesmo companhia humana. Ele fez isso para se concentrar inteiramente em seu relacionamento com Deus. A vida de Charbel também destaca a importância da devoção à Virgem Maria e à Eucaristia. Ele tinha um profundo amor por Maria, a mãe de Jesus. Ele a via como um modelo de fé e entrega à vontade de Deus. Ele também tinha uma profunda reverência pela Eucaristia. Ele acreditava que Jesus estava verdadeiramente presente no pão e no vinho da comunhão. A vida de São Charbel é uma inspiração para todos nós. Ela nos lembra que todos nós somos chamados à santidade. Podemos não ser chamados a viver como eremitas, mas todos somos chamados a renunciar ao pecado e a seguir a Cristo. Podemos fazer isso aprofundando nossa vida de oração, servindo aos outros e recebendo os sacramentos. São Charbel nos mostra que uma vida dedicada a Deus é uma vida cheia de alegria e paz. Ele nos lembra que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está conosco. Ele é um farol de esperança, lembrando-nos que, por meio da fé e da devoção, nós também podemos experimentar o poder transformador do amor de Deus.